Olá amigos, bem-vindos ao canal Tube Técnica. Hoje na bancada temos um amplificador Fischer modelo SA300, um amplificador produzido nos anos 60, né? Amplificador de potência, estéreo, produzindo 35 watts por canal de potência máxima, né? Usando válvulas L34 na saída. E como válvula driver e inversora de fase nós temos a 12AU7 e a pré-amplificação com uma 12AX7. Esse amplificador também usa retificação por válvula, né? E não por diodo de silício. Nós temos aqui duas válvulas GZ34 na fonte, que foi uma boa ideia, né? Porque essas válvulas têm um retardo no seu aquecimento, antes delas começarem a conduzir, se passam aproximadamente pelo menos uns 20, 25 segundos. Isso dá um tempo para que as válvulas de saída possam se aquecer também, e dessa maneira você evita a sobrecarga nos capacitores da fonte, né? Vamos dar uma olhada nessa parte do esquema dela para a gente se familiarizar um pouco com a fonte de alimentação e com o circuito de amplificação. Aqui nós podemos ver o esquema da fonte de alimentação. Nós temos aqui as duas GZ34 funcionando em paralelo, né? Quer dizer, cada derivação de alta tensão vai para placas, né, paralelas, né, da GZ34. Né? Eles poderiam ter colocado uma GZ34 para cada fase, né? Mas eles preferiram colocar em paralelo, que é uma opção válida também. E aqui nós temos a derivação de 30 volts, que é a derivação que vai fornecer a tensão para a polarização das válvulas de saída, para o bias, né? Então nós temos aqui um diodo, um filtro, né, e um potenciômetro para ajustar a voltagem em menos 25 volts, né, para as grades de controle das válvulas de saída, das L34, né? Aqui nós temos o resto da fonte, que é um circuito simples, né, com filtros em pi e vários capacitores, né, para fornecer as diferentes tensões para diferentes partes do circuito, né? Então, como observação óbvia, né, mas a gente pode ver que, como existe essa derivação, nós temos uma voltagem, né, uma voltagem negativa a ser aplicada na grade das válvulas de saída. Esse é um circuito que funciona com polarização fixa, certo? Aqui nós temos também um ajuste de zumbido para o filamento de cada canal, para você obter um cancelamento, né, de fase do zumbido que pode ser gerado pelo filamento, né? Aqui nós temos uma visão do esquema de um dos canais do aparelho, né? São canais idênticos, né? Podemos observar aqui a saída, né, com as duas L34 em push-pull, funcionando como pentodo, né? Não é um transformador de saída ultralinear. Aqui nós temos a parte do driver, né, circuito driver, inversor de fase com a SC82, e aqui a pré-amplificação com a 12AX7. Esse aparelho também tem duas entradas para o sinal, né? Tem uma entrada não filtrada, direta, né, para a SC83, 12AX7, e tem uma entrada com filtros, né, com filtros de baixa frequência e também com filtro de alta frequência também. Então, esse amplificador, eles procuraram fazer um circuito de uma maneira tal que você pudesse, através de ajuste, minimizar a distorção de saída, né? Então, ele possui o equilíbrio AC, que é um equilíbrio dos sinais que são entregados às válvulas de saída, né? De tal modo que cada válvula produza, né, uma amplificação simétrica, né, dos sinais AC. Nós temos também o equilíbrio de DC, que quando as válvulas estão em repouso, né, é para você equilibrar a corrente das duas válvulas, né, de tal modo que essa corrente não gere diferença, que não haja diferença de corrente entre as duas válvulas, né, em repouso, porque isso, quando a válvula começa a amplificar, isso pode se traduzir em distorção também. E, obviamente, como a gente já viu na fonte de alimentação, nós temos o ajuste de bias, né, para um ponto ótimo de operação, né? Vamos dar uma olhada aqui na parte frontal do aparelho para a gente conhecer ele um pouco melhor.
Bem, aqui nós temos a parte frontal do aparelho, né? Nós temos aqui as entradas, essa aqui é a entrada direta, essa é a entrada com filtro, né? Aqui nós temos um ajuste, são dois potenciômetros de ajuste de um nível de entrada, né? Essa chave aqui é uma chave que é usada quando dos ajustes, né? Você seleciona o canal A, o canal B e procede aos ajustes. Nós temos uma tomada para você ligar outro tipo de equipamento, por exemplo, o pré-amplificador. Aqui nós temos o fusível e do outro lado nós temos aqui também, já havia falado, o outro ajuste e as entradas. Na parte de trás desse aparelho nós temos vamos dizer, as provisões para o ajuste desses diferentes parâmetros, né? Equilíbrio DC e equilíbrio AC. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui na parte traseira do aparelho nós podemos ver os locais onde nós temos essas tampinhas, né? E essas tampinhas são removíveis e você retira essas tampinhas para você realizar os ajustes de DC e AC em cada um dos canais, né? É uma maneira prática, né? Quer dizer, não é necessário você abrir o chassi para você realizar esses ajustes. E esse é um tipo de um chassi que muitas vezes era usado de maneira oculta, né? Por exemplo, a pessoa resolveu mandar montar uma vitrola. Então ela encomendava todos esses equipamentos e o amplificador normalmente ele ficava escondido dentro do móvel, né? É uma configuração que funcionou durante muitos anos em vários países, aqui no Brasil inclusive, né? Quando se vendia chassis móveis de vitrola, né? Sem nenhum equipamento, e a pessoa que comprava decidia, né? Junto com o técnico, o que ela ia colocar dentro do aparelho, né? Outra coisa aqui que nós temos são esses transformadores. Esse é um transformador de força, que tem que ser um transformador bastante grande, né? Para ele prover energia para dois amplificadores de 35 watts, né? Nós vimos no esquema que ele precisava prover em repouso a corrente de 330 miliamperes. E provavelmente durante o funcionamento essa corrente sobe para talvez mais de 400 miliamperes, o que não é problema para a GZ34, porque ela, com a voltagem nesse nível, ela pode retificar de 225 a 250 miliamperes cada válvula, né? Então, quanto a isso, a gente fica tranquilo. E a gente pode observar também que esse transformador de saída tem um tamanho bastante considerável, né? Se a gente levar em conta que são só 35 watts, né? Mas isso garante uma indutância bastante alta, né? O que é importante para a gente obter uma resposta muito boa nas baixas frequências, né? Porque, afinal de contas, esse é um equipamento de alta fidelidade, né? E os amplificadores estéreo dessa época, nessa faixa de potência de 30 watts, eles basicamente estavam concorrendo com o primeiro, talvez o mais conhecido nessa faixa, que é o modelo do Marantz 8 e 8B, né, que é um amplificador de 30 a 35 watts por canal também, e que praticamente a gente pode dizer assim que foi um dos primeiros e que inaugurou esse padrão, né, de amplificador de potência, né, de um amplificador de potência estéreo com aproximadamente 30 watts por canal, né. Vamos voltar a dar uma olhada na frente desse aparelho. O problema que foi reportado em relação a esse aparelho, pelo menos para a gente começar o trabalho, foi que um dos canais, especificamente esse canal, ele estava com um problema de ter um som mais baixo e estava com zumbido, né? Em comparação com o outro canal que não tinha problema nenhum. E nós verificamos que esse potenciômetro de entrada, que é o ajuste do nível de entrada, ele estava com mau contato e, consequentemente, depois desse tempo todo, né? São bem mais de 60 anos que esse aparelho foi fabricado, esse potenciômetro com certeza já não serve mais, ele tem que ser trocado, né? Então felizmente nós temos aqui esse valor desse potenciômetro de 250K, nós temos esse tipo de potenciômetro, que é um potenciômetro de ajuste, né? Mas é de mais alta qualidade, são potenciômetro de nível de equipamento militar. Então nós vamos substituir os dois potenciômetros, né, de ajuste, né, por esses novos potenciômetros, e daí para frente a gente vai ver quais são os outros problemas que esse aparelho pode ter e nós vamos tentar resolver, né? Bem, nós localizamos o problema que havia exatamente
nessa parte do circuito onde é distribuída, né, a tensão negativa para as grades de controle, né, a tensão negativa do bias para as grades de controle. Haviam alguns resistores abertos, o que tornava quase que impossível a gente realizar o balanço DC, né, entre o ponto de operação em repouso das duas válvulas de saída, né. Então nós substituímos alguns desses resistores e nós conseguimos equilibrar o circuito, né. E também havia a diferença de um canal para o outro, né. Então o que foi feito foi a substituição dessa rede, né, de resistores nos dois canais. Dessa maneira a gente conseguiu garantir a regulagem do circuito, né, de acordo com a especificação, né. Nós conseguimos obter as voltagens que são pedidas, né. No caso aqui nós temos a grade, menos 20 volts, né. Então, com essa substituição, isso foi possível. Antes a gente não estava conseguindo, né. É interessante notar que esse aparelho, ele usa os dois tipos de polarização. Ele usa a polarização fixa, né, através dessa tensão negativa, que vem da fonte de alimentação de menos 25 volts para dar menos 20 volts nas grades, né, mas ele usa a polarização por cátodo também. É um circuito misto, né. Aqui nós temos um resistor de 50 ohms, né, no cátodo das duas L34, né, é menos do que num circuito normal você teria, segundo o manual, esse valor teria que ser de 130 ohms, né, num circuito de polarização pelo cátodo, né. Mas você tem esses dois valores. Desse modo, você consegue uma variação, né, no ponto de operação das válvulas, e tudo isso com certeza foi feito pela Fischer no intuito de minimizar a distorção, né. Você ainda tem uma boa eficiência, você consegue 35 watts desse par de L34 com essas voltagens que a gente pode ver, mas ao mesmo tempo você consegue uma variação, né, nesse ponto de operação, o que conduz a uma menor distorção, né? Porque, veja bem, o objetivo da Fischer foi de minimizar a distorção para produzir um aparelho de alta qualidade. Vamos dar uma olhada nas substituições que foram feitas. Aqui nós podemos ver todos os resistores que foram substituídos, né? Você tem esses quatro, mas esses dois resistores de 1 mega em paralelo com o capacitor de bloqueio da saída, né, de 0,22 microfarad, nos dois canais, né? Apesar de que um canal você tinha mais resistores abertos, a providência melhor a ser tomada é substituir nos dois canais, para nós termos o equilíbrio entre os sinais, né? A gente tem que ver que esse tipo de resistor, esses resistores como esses aqui, são resistores de carvão depositado, que são muito bons, mas com o tempo eles têm uma tendência a mudar de valor, né? Principalmente se não forem resistores de alta qualidade, como o Allen-Bradley, né? Então, eles são sujeitos a falha também, né? Então, é melhor substituir nesses casos, né? Nesse caso, a originalidade não ia ser muito favorável ao bom funcionamento do aparelho, né? Uma outra questão é que a fonte de alimentação, que em algum momento no passado foi feita uma manutenção, está funcionando, né, sem problema, mas a maneira como foram colocados esses componentes aqui, eles estão meio soltos. Aqui anteriormente havia uma ponte retificadora de silício, né, isso faz parte do circuito de bias, né. Então nós vamos fazer uma reforma, né, nessa parte da fonte, né, inclusive trocando os capacitores de lata, né? Nós temos um multisseção de 3 seções aqui e um de 60 microfarads por 500 volts, né? Então isso vai ser substituído, né? A gente pode dar uma olhada aqui no esquema da fonte para a gente conhecer melhor. Aqui nós temos um esquema geral da fonte de alimentação. Essa parte aqui é do circuito de bias, né, que fornece a tensão negativa para as grades de saída, as grades das válvulas de saída, né. Aqui nós temos, originalmente era o retificador de selênio, foi substituído por um de silício, né.
Mas essa parte aqui vai ser refeita, né, de uma maneira mais firme. A gente vai usar ponte, né, de terminais para fixar os componentes, enfim, né. E aqui nós temos também a parte da alta voltagem, da parte de alta tensão da fonte, né. Então aqui esse primeiro capacitor é um capacitor de 60 microfarads por 500 volts, né. Então, devido ao alto custo, né, e também a demora que está havendo na importação, nós decidimos fazer a substituição pelo enchimento, né, de uma lata, né, de eletrolítico, né, twist lock, como essa aqui. E no interior aqui nós temos dois capacitores de 33 por 500 volts, né? Então essa vai ser a primeira substituição. Esse capacitor ele só tem uma seção mesmo, que é 60 por 500, né? Então essa vai ser a substituição para o capacitor que nós temos no aparelho, né? E aqui nós temos o capacitor de 3 seções, são 3 seções de 40 microfarads por 450 volts. E nós temos também aqui outra lata com 3 capacitores de 47 por 450 dentro dela, né? Então essa vai ser a substituição dos capacitores de lata, né? Nós também vamos aproveitar para substituir os outros eletrolíticos. E aqui nós temos na saída da retificadora, dessas duas retificadoras em paralelo, as duas GZ34, nós temos em série dois resistores de 15 ohms, que já tinham sido substituídos, né? E agora nós vamos substituir também por resistores que aqui nós temos um total de 30 ohms, né? Nós vamos substituir por resistores que têm esse valor de 30 ohms, só que eles vão passar a ser de 15 watts, né? Para dar uma margem maior de segurança, de tal maneira que nunca haja problema, né? De ter que um dia substituir porque um desses resistores abriu, né? Então é basicamente isso. Agora a gente vai proceder aos trabalhos e depois a gente volta para mostrar o resultado final, né? Bem, aqui nós podemos ver um dos potenciômetros, né? Já trocados, né? O passo aqui foi bastante limitado, quer dizer, deu bastante trabalho, né? Para trocar esse potenciômetro, né? E nós temos aqui também, do outro lado também, o outro potenciômetro trocado, né? Para a gente não perder a viagem, né? A gente fez os dois, né? Vamos dar uma olhada numa visão geral, né? Do interior do aparelho para a gente ver. Aqui nós podemos ver a fonte de alimentação, onde foi feito um trabalho de substituição dos capacitores, né? Esse aqui é o capacitor originalmente, né, de 60 microfarads, 500 volts, né, que ele tinha entrado em curto no passado e foi feita uma substituição, mas a substituição, os elementos que foram colocados estavam meio soltos aqui, então nós preferimos abrir essa lata, né, e colocar dentro dela dois capacitores de 33 por 500, para substituir esse capacitor e liberar o espaço. Aqui já ficou uma montagem limpa, né? Assim como também esse aqui originalmente era um capacitor de 3 seções de 40 microfarads por 450 volts. Nós substituímos, abrimos a lata de novo e colocamos dentro dela 3 capacitores de 47 por 450, né? E nós trocamos também esse resistor, um resistor de fio de 5.000 ohms, 5 watts, nós colocamos um novo, né, de 4.700 para fazer uma montagem mais limpa, né, porque aqui estava um verdadeiro caos, né, uma bagunça, né. E aqui nós temos o circuito de BIOS, sobre o qual a gente vai falar um pouco, né, que ele não estava funcionando direito. Então nós tivemos que fazer um rearranjo, né, e nós vamos mostrar no esquema, né, o que a gente precisou fazer para ele poder funcionar corretamente, né. Aqui nós temos uma visão do circuito de BIOS, né, e é importante salientar nesse ponto que muitos desses esquemas antigos, eles contêm erro, tá? Então a pessoa tem que prestar bastante atenção. Esse aqui é um esquema da Photofact, né, da Sanjo, da editora Sanjo, e ele tinha vários erros, né? Para começar, essa derivação aqui, que eles estão colocando que é de 30 volts, na verdade é 55 volts. No próprio manual, né, no próprio conjunto, né, que vem dessa empresa,
está listada que a tensão da derivação do transformador é de 55 volts e aqui está 30. Quer dizer, é um erro, né, que eles deveriam ter visto antes. Então a gente sempre tem que prestar atenção. O que aconteceu é que originalmente, após a retificação do diodo, né, são a retificação em meia onda, né, a tensão RMS que a gente encontrava aqui desse lado era uma tensão de em torno de 30 e poucos volts, né? Era uma tensão relativamente baixa, né? Então isso não permitia ao circuito funcionar com a tensão correta, né? Então, e outra coisa importante, que é uma coisa que depois eu vi que é conhecida, existe uma inversão dos valores desses dois resistores. Aqui originalmente eles dizem que é um resistor de 15K e aqui de 390 ohms. Só que eles estão no lugar trocados, né? Aqui em cima tinha que ser 390 e aqui embaixo tinha que ser 15K. Então, com tudo isso, foi necessário a gente fazer algumas mudanças, né, para a gente conseguir obter esse valor de voltagem de uma maneira mais tranquila, né? A primeira coisa, nós colocamos um capacitor de 100 microfarads por 250 volts na saída da retificação por diodo. Isso elevou a tensão DC de 30 e poucos para 81 volts. E nós mantivemos, na verdade a gente colocou dois capacitores de 22 por 100 em lugar desses de 10 microfarads, isso não faz muita diferença, né? Mas o objetivo disso tudo, e nós também mudamos esse resistor, que deveria ser de 15K, nós passamos para 4.7K. A ideia é que essa voltagem de 25 volts ela seja obtida mais ou menos com a posição central do potenciômetro, se a gente precisar ficar levando ele para uma extremidade ou para outra, né? Então, desse modo a gente conseguiu, e é importante também a gente saber que esse circuito vai alimentar, vai polarizar, né, negativamente as grades das válvulas de saída, né? E normalmente, sob condições ideais, não haveria consumo de corrente, mas as válvulas sempre têm algum consumo de corrente pela grade devido ao gás residual que existe dentro delas, né? Então a corrente é baixa, mas tem alguma corrente, né? Então nós temos aqui em torno de 8 mA total para as 4 válvulas de saída, né? E esse pequeno consumo de corrente também faz com que a voltagem do bias ela diminua, né? Então ela se torne mais positiva, porque com o aumento da corrente, essa diferença, né, vai diminuindo em direção ao zero voltagem, a voltagem zero, né? Então, com essa variação, com essa voltagem mais alta que nós temos, nesse ponto aqui nós temos 76 volts, foi possível a gente conseguir essa voltagem a partir mais ou menos do ponto médio do potenciômetro, né? E desse modo a gente garante o funcionamento mais seguro, né? Após o aquecimento, né, e após os ajustes, essas voltagens aqui elas estabilizam em torno de 7,8, em torno de 8 volts, né, no cátodo das válvulas, porque o ajuste é recomendado pela fábrica, pela Fischer, né? É que a tensão medida é a tensão do cátodo, no cátodo de cada par de válvula de saída, ela tem que ser em torno de 7,8 a 8 volts e pouco, né? Então, através desse arranjo, a gente conseguiu. A voltagem nas grades de saída, ela fica em torno de 20 a 22 a 23 volts negativos, né? Mas então, o que eu queria salientar, no caso, né, se alguém for usar esses esquemas antigos, é para prestar atenção e, se possível, fazer uma pesquisa, né, em grupo de discussão para saber da experiência das pessoas, né, que muitas vezes isso ajuda a gente a não perder tempo, né, porque outras pessoas já enfrentaram esse problema antes e elas, desse modo, quando elas transmitem a informação, elas estão ajudando a todos nós, né. Aqui nós temos os dois resistores de fio na saída da retificação. Originalmente são dois resistores de 15 ohms, 10 watts, né? O valor total, já que eles estão em série, seria de 30 ohms, né? Nós não tínhamos dois resistores de 15 ohms, mas nós tínhamos um de 18 e um de 12, né? Então nós colocamos esses dois novos resistores, que nesse caso eles são de 15 watts, em vez de 10 watts, para a gente ter uma tranquilidade, né, maior em relação à longevidade deles, né? É uma pequena providência, mas já que a gente está aqui, né, por que não, né? A gente faz a troca e desse modo a gente tem mais tranquilidade para o proprietário também, né?
Aqui nós temos a troca, né, de vários capacitores, os capacitores de poliéster, capacitores de principalmente acoplamento, eles foram trocados por capacitores de polipropileno, né? Os eletrolíticos também, sempre que possível, nós usamos eletrolíticos axiais, e isso por todo o aparelho, né? A gente fez nos dois canais, né? Para a gente aproveitar, né? Aqui nós temos só dois capacitores de poliéster, que eles estão num ponto em que eles não são capacitores que lidam com a passagem de sinal, então nós deixamos de poliéster mesmo, né? E também capacitores axiais eletrolíticos, né? E desse modo a gente aproveita para dar uma renovada nesse aparelho, né? Trocando os eletrolíticos, trocando esses capacitores todos. Basicamente, as que a gente deixou foram capacitores de cerâmica, né? Que não há necessidade de trocar eles, né? E desse modo a gente garante que esse aparelho vai ter muito mais anos de funcionamento sem problema, né? E o objetivo basicamente é esse, é a gente ter uma tranquilidade no nosso serviço e também uma tranquilidade para o cliente, né? Que vai poder desfrutar por muitos anos sem se preocupar com manutenção, né? Aqui nós temos os dois transformadores de saída, né, que possuem um tamanho excepcional para um aparelho de 35 watts por canal. E inicialmente eu imaginei que isso fosse transformador que usasse um ferro silício normal, né, para ter esse tamanho tão grande, porque eu imaginava que se fosse de grão orientado, ele seria muito menor, né? Mas não, esses transformadores são de grão orientado, de ferro silício de grão orientado. E eles tendo um tamanho tão grande, isso significa que a resposta de graves desse aparelho e a resposta de frequência do modo geral, ela tende a ser excelente, né, em comparação com um transformador que não tivesse um núcleo tão grande, né. Isso foi um ponto a mais para a Fischer, né, quer dizer, eles assim tiveram esse cuidado, né, e para produzir realmente um equipamento que tivesse a qualidade ao ponto de competir com os melhores da época, né. Uma outra observação aqui em relação aos capacitores, né. Os capacitores originais de lata, multisseção, que nós tínhamos aqui, eles tinham 3 polegadas de altura, mas para a gente poder acomodar, no caso, esse aqui são 2 capacitores de 33 microfarads por 500 volts, que estão no interior dessa lata, e aqui nós temos 3 capacitores de 47 por 450, né? Foi necessário substituir a lata de 3 polegadas por uma lata de 4 polegadas. Então, dessa maneira, nós conseguimos acomodar. É uma pequena mudança estética, mas felizmente nós tínhamos o material e nós podemos fazer isso. E desse modo, nós podemos economizar uma grande despesa que o proprietário teria se fosse importar, porque no momento, vamos dizer, o preço, né, para aqui no Brasil dos componentes importados, principalmente dos Estados Unidos, é bastante alto, sem levar em conta que muitas empresas estão usando o serviço de courier agora, eles não usam mais o correio. Então, além do courier custar muito caro, quando a mercadoria chega, você tem que pagar a taxa de corretagem, quer dizer, tranquilamente um capacitor desse custaria 600, 700 reais. Então, dessa maneira a gente conseguiu evitar e também entregar o aparelho num prazo mais curto, né? O que é bastante interessante para o proprietário, né? Agora, como eu já havia dito antes, a seguir a gente vai passar para uma demonstração sonora, né? Mostrando as qualidades, né, desse aparelho, que é um aparelho realmente de alta qualidade, produzida com a melhor intenção por uma das grandes fábricas, né, que havia nos Estados Unidos nos anos 60, né.